Oi, gente, tudo bem? Vocês já estão aí? Desculpa, eu estava aqui conferindo minhas mensagens. É que faltou luz na minha casa e aí eu tive que conferir as mensagens aqui na Multirio hoje. O que será que aconteceu na minha casa? O que será que aconteceu na subestação perto da minha casa? Você sabe o que é subestação? Vamos conferir? A energia elétrica que chega a nossas casas é proveniente de fontes de energia. Nós usamos diversas fontes de energia. A água é uma fonte de energia, o sol, a biomassa como a cana-de-açúcar, o milho, o petróleo, o carvão mineral. Tudo isso produz energia elétrica. As principais fontes de energia do Brasil são a água, que fazem funcionar as usinas hidrelétricas, o carvão mineral e o petróleo, que fazem funcionar as termoelétricas. Mas a principal fonte, aquela que manda mesmo no nosso país, é a água. A gente sabe que o nosso país é cheio de rios, rios muito grandes, imensos. E é daí que a gente tira a nossa energia elétrica. Vamos observar juntos essa imagem. A energia hidrelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no país. Atualmente, 90% da energia elétrica consumida no país advém das usinas hidrelétricas. Esse aí que vocês estão vendo é o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Então, como que as usinas hidrelétricas fazem energia? Como elas produzem energia? Toda usina precisa primeiro de um rio grande, cheio de água para movimentar. Essa água é represada no lugar, ela fica presa em um local e é forçada a passar por um tubo menor. Desse tubo, a água movimenta as turbinas. E esse movimento da água gera uma energia cinética. A energia cinética é então levada ao gerador e esse produz energia elétrica. Vocês vão ver aí agora as linhas e torres de transmissão de alta tensão. Então, quando a água ela gera energia de alta tensão, de quase 18.000 volts. E essa energia vai sendo transmitida até chegar à sua casa. Como? Observem aí as linhas de transmissão. Então, depois de produzida, a energia elétrica vai para as cidades através das linhas e torres de transmissão de alta tensão. E essas linhas e torres são aquelas que você vê nas estradas levando energia para longas distâncias. Quando a energia elétrica chega às cidades, ela passa por transformadores. Você já deve ter ouvido falar, quando falta luz na sua casa, estourou o transformador. O transformador tem a função de diminuir a tensão. Então, esses volts vão sendo diminuídos para que consiga chegar na sua casa em 110 e 220. Certo? Que é a voltagem certa para alguns aparelhos. Isso acontece nas subestações de luz. Você deve ter alguma subestação perto da sua casa. Dá uma pesquisada. Perto da minha casa tem uma subestação de luz. Foi o que aconteceu. Teve um problema lá, a energia elétrica foi interrompida e não conseguia chegar na minha casa. Observem nessa imagem a rede de distribuição de energia. Porque quando chega na subestação, a energia elétrica segue pela rede de distribuição, onde os cabos são instalados nos postes e levam energia até a sua rua. Então, de poste em poste, a energia chega até a sua rua. Vejam aí, ó, os transformadores de distribuição. Esse transformador que todo mundo vê na sua casa. Antes de entrar em casa, a energia elétrica passa pelos transformadores de distribuição, também instalados nos postes, que rebaixam a tensão para 127 e 220 volts. Reparem que eu falei primeiro 110 volts, depois falei 127 volts. Antigamente, a leitura era feita em 110 volts, era a voltagem que se lia, que a gente via nos aparelhos domésticos, nos computadores, etc. Agora, teve esse acerto mais recentemente. Então, o que vocês vão ver? 127 volts ou 220 volts, dependendo da voltagem do aparelho, ok? Então, depois de passar pelo transformador, a energia elétrica ela vai para o seu medidor de luz, que é, na verdade, uma forma da companhia elétrica saber quanto você gastou de luz para pagar por ela.
Veja aí nessa imagem, quando a energia elétrica chega nas residências, vocês vão ver que ela tem o ramal de ligação, dentro da casa o medidor, o quadro de distribuição de luz, que vai levar para vários circuitos terminais, que é a nossa lâmpada, os interruptores, o chuveiro e etc. Então, dentro da nossa casa, a gente vai ter mais um mini circuito elétrico ali. Vamos ver como isso funciona na prática? Tudo isso que a gente viu são circuitos elétricos. Então, quando a água produz energia, essa energia vai até a sua casa, esse caminho nada mais é do que um circuito elétrico. Dentro da sua casa, a energia chega e caminha por toda a rede, que é um circuito elétrico. Então, para ser um circuito elétrico, precisa ter o quê? Uma fonte de energia, que no nosso caso são as pilhas, um fio negativo, que está aqui pintadinho de preto, um fio positivo, o vermelhinho, e um receptor, que é a nossa lâmpadazinha retirada do pisca-pisca do Natal. Quando o circuito elétrico está aberto, ou seja, o fio não está em contato com a fonte de energia, a gente não tem luz produzida lá na lâmpada. Mas quando a gente fecha esse circuito, é o que acontece nas nossas casas. Como que eu consigo montar um circuito com uma pilha? Eu vou observar a voltagem. Então, eu juntei duas pilhas de 1,5, então ele tem 3 volts. É a voltagem dessa lâmpadazinha que eu acendi aqui. É uma lâmpada de 3 volts. Qual é a voltagem da nossa casa? Qual é a voltagem que geralmente a gente convive? É a voltagem de 127 volts. Ela é bem mais forte e é o que a gente usa na nossa casa, certo? Vamos revisar tudo que a gente aprendeu hoje? A energia elétrica que chega à sua casa vem das usinas hidrelétricas, passam pela subestação de energia, vão pelas torres de transmissão até as cidades. Nas cidades, elas encontram outra subestação e vão pela rede de distribuição até chegar à sua casa, sem esquecer do transformador. Então, fiquem espertos, economizem energia e até a próxima. Tchau, tchau!